de 13 anos, o SAI está de volta à Expo Rondon. Fábio, um estande de expressão logo na entrada, quem chega pelos fundos do parque, parada estratégica para conhecer essa autarquia um pouquinho mais de perto, projetos, ações, tem uma maquete bacana também. Que bacana vocês de volta aqui. Olá, Ana. Olá, pessoal que nos acompanha aqui pelo Presente. Prazer enorme estar aqui falando com vocês. De fato, depois de 13 anos, o SAI novamente participando de uma Expo Rondon, né? Esse ano que é tão importante para o SAI, afinal de contas comemoramos 60 anos também de muito trabalho aqui no município e não poderíamos, nessa data tão importante, ficar fora, né, desse aniversário dos 66 anos do município. Então, estamos de volta aí com toda a força para a gente poder falar das novidades do SAI também. Fábio, quem visita um stand aqui do SAI, o que ele encontra? Tem uma equipe que de repente explica, eu vi que tem uma maquete, o que é essa maquete, para o pessoal entender um pouquinho melhor? Isso, esse ano a gente colocou essa maquete para a gente representar todos os pontos de captações de água, toda a nossa estrutura de distribuição, reservatórios, estação elevatória de esgoto, nossa estação de tratamento de água, a nova ETA, então toda a nossa área de distribuição de água e também captação e tratamento de esgoto. Justamente para a população entender um pouquinho mais como funciona o saneamento, de onde vem a água que chega até a casa dela, porque nós temos aqui a maquete que representa toda a área urbana do município, né? Então ela faz com que as pessoas aqui se identifiquem, eu moro nessa quadra aqui, a água daqui vem da onde, né? Principalmente as crianças gostam de visualizar, então tem sido uma atração, né? Juntamente com as outras ações que a gente tem feito, para que as crianças e também os adultos que aqui nos procuram, né, possam tirar suas dúvidas. Nós temos aqui toda a nossa equipe de engenharia, administrativo, enfim, todos os setores estão todos os dias aqui. Quem tiver qualquer dúvida para tirar, seja na conta de água, seja de onde vem a sua água, seja qualquer dúvida, está toda a equipe do SAI aqui à disposição para justamente fazer todo esse trabalho para a população, que ela possa aproveitar esse momento aqui e adquirir mais conhecimento do trabalho que o SAI executa. Você falou muito bem, Fábio, uma oportunidade. Muitas vezes as pessoas têm alguma dúvida em relação ao SAI, ou isso é o que mais tem, né? Às vezes tem crítica também isso faz parte. Então, mas a pessoa às vezes não tem aquele tempo, não tira o tempo para ir até lá na sede do SAI para conversar, ou de repente tem alguma dúvida relacionada a tantas coisas, né? Porque esse sistema de abastecimento é tão amplo e complexo, então tem uma oportunidade de passar aqui no stand. Eu acho que isso é muito bacana também e cria aquela relação do SAI com a comunidade que vocês tanto valorizam. Exato, é bem isso, Ana. A ideia é justamente essa. A administração Baques e Sauer quer que a gente se aproxime cada vez mais da população. Então a gente, digamos assim, abriu um pouco os muros do SAI para que a gente pudesse novamente abrir o acesso à população, né? Quem tem dúvidas, críticas, né, qualquer sugestão, a gente também está aqui todos os dias durante a festa para poder receber toda a população rondonense, né, para que os visitantes também que vêm de fora conhecer como funciona uma autarquia municipal. Tem outros municípios que é Sanepar, né, que é do governo do estado. Então a gente está aqui com toda a nossa equipe falando aí dos diversos trabalhos que o SAI tem feito aí ao longo dos 60 anos de atividade aqui no município. Fábio, ao longo de 60 anos, são muitos anos. Uma evolução, obviamente, a gente percebe o SAI também bastante voltado a ações socioambientais, projetos, né, nesse sentido, sustentabilidade. Então, assim, há uma evolução muito grande nessa caminhada do SAI. Gostaria que você falasse um pouquinho de algumas dessas ações que são, assim, estratégicas. Legal, Ana. Nós esse ano nós estamos com força total no programa ProÁgua, né? É um programa que tem atuado no município desde 2024. É uma parceria do SAI com a Secretaria de Educação e com os patrocinadores, Sicredi, Sismetro. Então a gente leva informação para as crianças do terceiro ano da rede de ensino fundamental. O que a gente busca fazer lá? Levar informações sobre meio ambiente, sustentabilidade, dicas de consumo racional de água, ou seja, o nosso foco é formar cidadãos mais conscientes com o consumo de água no nosso município. Eu sempre brinco que na verdade, eu aprendi que nós tínhamos um município que tinha muita água. E, na verdade, a gente chegou a um período aí que a gente passou por uma crise hídrica. E daí nós aprendemos que nós não temos toda aquela água que a gente imaginou que tivesse, né? E a ideia agora é fazer com que as crianças possam aprender. De fato, que essas dicas que a gente passa, né, parece pouca coisa, né? Fechar a torneira enquanto escova os dentes, tomar banhos mais rápidos, mas elas, num contexto geral, elas fazem uma diferença muito grande. E eu quero aqui agradecer a população, porque quando a gente faz um pedido, às vezes, olha, pessoal, a gente está com uma dificuldade de produzir água, né? A população tem que nos ajudar para que possamos atender a todos, né, com uma quantidade razoável de água.
apesar de que hoje a gente já conseguiu equilibrar o sistema, né? Então nós temos um abastecimento mais tranquilo do que a gente tinha há um tempo atrás, nós conseguimos reorganizar todo o abastecimento e isso tem feito com que a gente tenha menos reclamações. Afinal de contas, todo mundo quer chegar em casa, poder descansar, tomar o seu banho. Então esse é um compromisso da administração Bac de Sauer e também do SAI com todo o nosso município. E a questão do Proágua, ela faz com que as crianças entendam a importância disso. Então a gente tem feito essa parceria, né, com a Secretaria de Educação, aonde ao final do ano, né, a gente forma os chamados Guardiões da Água. Então ali a gente tem uma formatura, a gente fez um curso de desenho, então depois que eles conhecem todo o sistema de abastecimento de água, que eles conhecem, nós fazemos aula nas escolas e depois eles têm a oportunidade de ir até a estação de tratamento de água verificar como funciona, né, a captação, o tratamento, depois a distribuição. E aí eles têm a oportunidade então de fazer um desenho e os 10 desenhos mais criativos eles são premiados. E ao final do ano todos os alunos, que esse ano são mais de 800 alunos, eles ganham um certificado de formação de Guardiões da Água do município de Marechal Cândido Rondon. E esse ano ainda com uma novidade, nós temos o nosso Gotito, que é o nosso mascote, ele foi repaginado e agora ele também faz parte de toda essa estrutura, né, de educação ambiental que o SAI tem levado às escolas. Inclusive, ele está aqui no stand. Está no stand, as crianças podem vir conferir, dá um né, abraço, é bem bacana, dar um abraço. Fazer uma selfie. Isso, conhecer o Gotito. Então é muito legal isso, a gente gosta de estar perto da população, trabalhar com as crianças, né, elas são fantásticas, elas adoram conhecer, são curiosas e elas levam para nós, né, o recado para as famílias. Economizar água, o cuidado com o meio ambiente, com tudo aquilo que tem voltado à questão do lixo, até a dengue a gente fala também, então várias questões a gente trabalha e as crianças elas têm nos ajudado bastante, a gente fica muito feliz por elas também entenderem da importância que é cuidar da nossa água aqui em Marechal Rondon. Fábio, além de projetos bonitos como esse que você acabou de falar, a gente sabe que tem um outro projeto que vai mudar ou vai melhorar significativamente o sistema de abastecimento de Marechal Cândido Rondon. Eu quero que você fale um pouquinho como é que está a construção da ETA, que etapa que está, falta Isso. Quanto? É uma das maiores obras da história do nosso município, né? Eu quero aqui agradecer aqueles que nos antecederam, que tiveram a coragem de fazer esse investimento. Nós estamos dando sequência nessa obra, uma obra muito importante que o município vem fazendo. A administração Bac de Sauer, ela nos cobra bastante para que a gente faça o quanto antes essa obra sair do papel. Hoje ela já está com 92% da obra concluída, a gente teve um pequeno atraso em função das chuvas que esse ano foram um pouco mais intensas, né? Mas dentro em breve ela deve entrar em funcionamento. Nas próximas semanas a gente já está iniciando os testes, né, com toda a estrutura lá e com certeza a partir desse momento nós vamos ter uma nova alternativa, uma alternativa que vai trazer um pouco mais de tranquilidade, segurança para toda a população rondonense. E eu sempre falo o seguinte, a gente além de levar água para a população, a gente quer através dessa nova ETA também atrair novos investimentos, novas indústrias, novos investimentos com relação ao agronegócio, né, que também é importante para o nosso município. E essa ETA ela vai trazer essa tranquilidade. Então nós temos capacidade de produzir 150 litros por segundo nessa nova estação, o que vai dar mais ou menos 12 milhões de litros de água por dia, que é um incremento significativo para o município. E a gente espera que ela de fato possa dar essa tranquilidade e para os próximos anos, né, a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade para operar o sistema. Claro, sempre a gente depende do clima muitas vezes, né, das intempéries que podem acontecer. Eu sempre falo que nós temos que nos adaptarmos às mudanças climáticas. Nós temos um período agora de El Niño, que é mais chuvoso. A gente pode entrar em Laninha, possivelmente, que são períodos mais secos. E a gente precisa se adaptar. Então eu sempre falo lá com a minha equipe que é importante que a gente avalie, faça as melhores escolhas, seja muito assertivo para que a gente não passe por momentos difíceis como nós passamos há um tempo atrás, né, cerca de 2, 3 anos atrás, que a gente ficou muito assustado e de fato o SAI acabou tendo problemas no abastecimento. Esperamos que isso nunca mais aconteça. E essa ETA ela vem para somar a todo o sistema que já existe aqui no nosso município. Fábio, como um cenário de Super El Niño que se aproxima e todo mundo está assim falando muito, porque é para ser um dos maiores de toda a história, como um cenário desses, ele favorece ou ele prejudica? Porque muitas vezes a falta de chuva é prejudicial, mas o excesso também é. Também. O excesso para nós temos hoje uma estação operando, quando chove muito, essa estação por vezes ela acaba não podendo operar, tamanha é a quantidade de impurezas que a água acaba carregando, né? Então, por vezes a gente tem que desligar a nossa ETA atual, que não é possível tratar a água.
E nesse sentido, a nova ETA ela já tem um dispositivo a mais, então ela já consegue fazer esse tratamento. A gente fica feliz porque chove bastante, né? Porque de certa forma é uma maneira da gente recarregar os nossos aquíferos, nosso lençol freático, né? Aqui nós não temos grandes áreas de alagamento, em outros locais a gente sofre muito com isso. Eu prefiro ainda um El Niño do que uma Laninha, né? O que nos deixa um pouco apreensivos é também a questão dos temporais, né, que podem causar vendavais. A gente fica um pouco suscetível também a quedas de energia que acabam fazendo com que o sistema todo pare. Inclusive, com relação a isso, nós já estamos planejando agora uma licitação para alocação de geradores, né, para que quando esses movimentos, quando essas ações, essas intempéries acontecem, a gente possa agir de maneira mais rápida e não deixar que a população acabe sofrendo ainda mais já com as questões ambientais que muitas vezes a gente não tem controle. Mas pelo menos nos prevenirmos para que a gente possa passar esses momentos difíceis com menos problemas, né? Fábio, quando eu falo contigo, eu sempre gosto de que você me cite números. Hoje o consumo em Marechal é quanto? Por exemplo, quando a gente tiver a ETA, em comparação com a ETA, quanto isso vai melhorar? Hoje nós temos uma produção que varia de 14 até 17 milhões de litros de água por dia. A nova ETA sozinha tem capacidade de produzir 12, então nós temos um incremento quase aí de 90% do que a gente já produz atualmente. Então é fantástico, né? Eu acredito que ela vai poder trazer essa nova estrutura, vai poder dar uma garantia muito grande. No entanto, a gente ainda vai precisar fazer mais uma obra estruturante que ela foi concebida, ela está sendo construída lá na região do Arroio Fundo e ela vai levar água principalmente para a região do Boa Vista, lá no novo reservatório. De lá do Boa Vista a gente vai ter que trazer até aqui mais uma rede, né? Vai passar pelo centro da cidade, a gente já vai pedindo compreensão das pessoas, porque aqui nós temos o nosso maior reservatório, esse que está aqui no Parque de Exposições, 4 milhões de litros. E a partir dali, desse reservatório que nós temos aqui, eles distribuem para toda a cidade. Então, o ano que vem, nós vamos estar com uma outra obra e daí sim, a partir do momento que essa água conseguir vir de lá do Arroio Fundo, chegando aqui ao Parque de Exposições, nós vamos ter então um sistema mais tranquilo para que a gente possa mandar água para todo o nosso município. Por enquanto, né, ele ficaria só restringido à área região do Boa Vista, ali da Vila Gaúcha, mas justamente com relação a isso a gente já está trazendo essa água para cá. Fábio, você em outras entrevistas que fizemos, você sempre comentou de parcerias que visavam estudos, né? Estudar um pouco mais Marechal Cândido Rondon, porque por mais que a situação nesse momento está tudo tranquilo, a gente não pode fechar os olhos e pensar que está tudo certo, né? O futuro realmente ele é muito incerto e quando a gente fala de meio ambiente, tudo isso que a gente vem enfrentando por aí traz uma insegurança. Então, estudar, planejar, vai fazer toda a diferença estrategicamente. Você tem alguma novidade em relação a esses estudos? Sim, de fato. Nós temos já alguns estudos já encaminhados, né? O ano que vem provavelmente a gente vai fechar com a Universidade Federal do Paraná para fazer um estudo, como eu sempre falo, em todo o nosso município, para identificar os possíveis áreas de mananciais. A gente já conseguiu, junto agora ao governo do estado, a perfuração de mais 5 poços artesianos. Então eles, muito provavelmente agora no segundo semestre, esses poços vão ser perfurados. Eles contemplam mais a área rural do município, que algumas linhas têm muita dificuldade de poder abastecer. E a gente tem percebido que lá, então, a gente precisava dar uma resposta mais rápida. Então nós conseguimos fazer projetos, conseguimos fazer com que o governo do estado forneça os equipamentos e o SAI vai custear o combustível, o material, e a gente espera que com esse investimento também áreas que hoje já estão sofrendo com água já possam, digamos assim, não passar mais por essa situação. E também a gente espera que a gente tenha bons resultados aí com esse novo estudo, porque a gente possa encontrar novas fontes de captação. A gente sabe que o rio Arroio Fundo é o nosso rio principal, mas o nosso lençol freático, eu acredito que nós temos grande chance de encontrar novos locais para ter sucesso em perfuração de poços aqui. Eu sempre falo que a água de poço é uma água de muita qualidade. A gente tem que trabalhar muito mais com uma água de rio para deixar nas mesmas condições que uma água de poço. No entanto, a gente precisa entender melhor como é o nosso lençol freático, ou seja, como é o subsolo. E isso demanda muito estudo. Então, a Universidade Federal do Paraná, ela tem, através da sua equipe de geologia, excelentes profissionais, então eles têm um alto grau de entendimento disso e a gente quer, através disso, fazer com que a gente possa ser mais assertivo quando a gente for perfurar um poço, que esse poço de água e não apenas de seco, como aconteceu em outros momentos. Um ano de fato marcante, 60 anos e um ano de muitas ações e eu diria assim, ações que têm feito a diferença, né? De muito impacto que talvez antes o SAI não tivesse. Bacana isso,
Fábio, o que mais que a gente pode falar para quem visitar aqui? Eu vi também que tem uma... como é que eu posso chamar isso aí? Temos uma cabine aqui. Uma cabine, nós temos uma outra atividade aqui em parceria com a Itaipu. Nós temos a Esfera do Conhecimento. Então, quem passa por aqui, além de saber um pouquinho sobre a maquete, sobre a maquete da nova ETA, também nós temos aqui a Esfera do Conhecimento, que fala justamente sobre mudanças climáticas, sobre água, sobre diversos temas voltados a curiosidades. Então, nós estamos falando de planetas. Então, quem tiver interesse aqui, vai passar por aqui, vai poder conhecer, assiste alguns videozinhos, 5, 10 minutos, e depois vai ali para a nossa cabine, vai tirar um númerozinho e a gente tem brindes. Né? Então nós temos o nosso mascote, o Gotito, que é um bonequinho de pelúcia, temos bonés, quiz, mochila, estojo, então vários brindes, né, para quem quiser passar por aqui, principalmente as crianças, né, que o nosso foco aqui é as crianças. Então elas assistem esses videozinhos e depois elas concorrem a um brinde, né? Esperamos que elas gostem e que elas possam levar para casa e fazer um uso bem legal também. Legal. Se vem criança, vem família, então tá todo mundo convidado para visitar o stand do SAI. Fábio, mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a comunidade, com os rondonenses? Eu queria dizer que o SAI continua atuando muito forte. Nós fizemos investimentos também na nossa frota, nova estrutura, então nós acabamos de adquirir mais 2 retroescavadeiras no valor de quase R$1 milhão. Então nós estamos investindo muito também na estrutura do SAI. O SAI tem crescido bastante, né? O nosso município tem crescido e é importante que a gente dê estrutura para isso. Então, contratação de novos servidores, né, equipamentos, hidrômetros, a gente tem melhorado toda a nossa estrutura para que a gente possa atender cada vez mais de uma maneira mais assertiva a população. E isso é importante. Né? Eu acredito que esse planejamento, essa organização que a gente tem feito, já tem começado a dar resultados bons e a gente espera que a gente possa colher mais frutos ainda, né, no menor curto espaço de tempo, né? E dizer também que a gente agradece a toda a população, nós somos muito gratos, né, pelas críticas muitas vezes, né, que a gente recebe, mas é através delas que a gente tem que se organizar para a gente melhorar. Então eu sempre falo, né, as críticas estão aí e é muito importante que a população nos ajude e que possa nos dizer o que está precisando melhorar. Eu sempre falo assim, a gente precisa agora, estamos já bem encaminhados com a questão da água também, mas nós vamos precisar também agora avançar na questão do esgoto. Nós temos o marco regulatório que prevê que os municípios até 2033 atinjam 99% de abastecimento de água e 90% de coleta e tratamento de esgoto. Nós hoje temos 43% e nós precisamos chegar até 2033 com pelo menos 90%. Nós temos algumas estratégias, né, estamos avaliando e esperamos que logo em breve a gente possa também dispor esse serviço tão importante para a nossa população, que é fazer a coleta e o tratamento dos efluentes, ou seja, é dar qualidade de vida para toda a nossa população. Fábio, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo stand, está muito bonito, e por vocês terem voltado a essa grande festa, a festa de aniversário de Marechal Cândido Rondon. Obrigado, Ana, quero agradecer a oportunidade, o Presente é sempre um parceiro nosso, levando as informações, então fico muito feliz. Obrigado pela visita, espero que vocês também possam aproveitar aqui e a gente sabe que é importante essas parcerias, né? É importante a divulgação das informações, a gente fica muito feliz em estar hoje aqui à frente da direção, eu que sou servidor de carreira, né? Fico muito feliz, quero agradecer também aos nossos colaboradores, meus colegas, sem eles a gente não faz nada, a gente sempre precisa ter eles próximos, né, para que a gente possa fazer sempre o melhor trabalho possível. Então é isso, gente, convite feito, venham prestigiar, venham passear aqui pelo estande do SAI. O Presente na Expo Rondon 2026.